Boa noite, amigos. Boa noite para aqueles que vão me ver. Estou aqui deixando outra mensagem. Hoje vamos falar sobre o Monte das Oliveiras, lugar onde Jesus sempre ia para orar. O Monte das Oliveiras é um lugar de exaltação. A Bíblia narra em Lucas 22, 39, diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Então, ele foi para o Monte das Oliveiras. Lá ele costumava se retirar, lá ele costumava orar. O Monte das Oliveiras fica em Jerusalém, uma colina de frente para a Cidade Santa. Existe até hoje esse monte. Quem já foi lá já disse, já constatou que existe. Foi um cenário de grandes acontecimentos, sendo citado muitas vezes na palavra de Deus. Então era lá que Jesus se refugiava para orar. O que podemos aprender sobre este monte, o Monte das Oliveiras? Podemos refletir sobre três aspectos importantes do Monte das Oliveiras. Significado histórico, o primeiro aspecto nós vamos analisar deste monte. O significado histórico dele é porque foi muito frequentado por Jesus. Então ele faz parte da história do ministério de Jesus. Era um lugar onde Jesus orava e ensinava seus discípulos. Era o lugar onde Jesus chorou por Jerusalém. Ele olhou para a cidade, ele chorou, se compadecendo pelas grandes tribulações que aquela cidade ia passar. Hoje nós estamos passando por grandes tribulações. Hoje nós estamos passando por provações. Mas aquele que acredita no Senhor Jesus, aquele que tem fé no Senhor Jesus, vai vencer. Porque em Jesus somos mais que vencedores. É só confiar, é só crer, é só entregar o seu ser para Jesus. Ele é a única solução de todos os problemas. Então Jesus, quando subia aquele monte, ele assentava para ensinar seus discípulos. Por que Jesus se assentava? Porque os mestres daquela época, todo ele ensinava sentado. E Jesus não era diferente. Porque Jesus ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. E a parte humana dele sentia todas as necessidades que nosso ser hoje em dia sente. Jesus sentia fome, sentia frio, sentia dores, porque ele estava aqui na terra como humano. Ele veio para sofrer e padecer por nós. Então ele sentia dores. Então ele frequentava muito este lugar para orar, para ensinar os discípulos. Foi lá que ele chorou, olhando para Jerusalém. Ele orou no Jardim das Oliveiras muitas vezes para que o Pai escutasse os seus rogos pelo povo, orou por ele mesmo, orou pelos seus discípulos, que hoje nós fazemos parte, somos discípulos de Jesus. Então o significado histórico desse monte tem muitas e muitas coisas, mas essa é uma delas. Significado profético do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras foi o último lugar que Jesus colocou os pés na terra após ter ressuscitado. E dali subiu aos céus.
Foi o último lugar que Jesus colocou os pés, depois que ele ressuscitou, foi o Monte das Oliveiras. Então, vocês que estão me ouvindo e me vendo, nós estamos partindo para o fim, para a vinda de Cristo. Então, o lugar que ele mais frequentava era este monte. O Monte das Oliveiras, existe uma profecia sobre ele, que ele se partirá em dois, abrindo caminho para a chegada do Messias, abrindo caminho para a volta de Jesus. Esse monte se partirá em dois. É um dos maiores sinais. Isso é profético. É um momento profético deste monte. Jesus chorou nesse monte. Ele orou, pedindo para que o Pai afastasse dele aquele cálice que ele tinha de passar. Mas ele disse para o Pai que fizesse a vontade dele, a vontade do Pai e não a do Filho, porque ele veio destinado a sofrer por nós. Então, meus amigos, irmãos, não importa a fé que você confessa, importa que você entenda que Jesus é o único e suficiente Salvador da alma. Nós temos de fazer de tudo para que Jesus possa nos ajudar a chegar aos pés de Deus. Por isso, meus amigos, o Monte das Oliveiras foi realmente um marco na vida de Jesus. Ele orou lá no monte pedindo para o Pai afastar dele aquele cálice, aquele sofrimento, mas ele estava pronto para padecer por nós. Então, o Monte das Oliveiras, orando agora, olhando para o lado espiritual desse monte, o Monte das Oliveiras é um lugar de exaltação, porque ali Jesus se humilhou em oração por nossas vidas. Ele se humilhou. Mas a palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha será exaltado, e Jesus se humilhou. Ali naquele monte, foi onde Jesus foi traído e preso. Foi onde Jesus, claro que ele já sabia que ele ia ser traído, mas aquele que ele chamou de amigo, o traiu. E foi naquele monte que ele foi traído, foi preso. É um significado espiritual deste monte. Foi onde foi traído e preso, mostrando que quem se humilha será exaltado. Nesse mesmo lugar, Jesus foi exaltado aos céus, nas alturas, de onde virá. Esse mesmo monte ele foi elevado às alturas. E a palavra de Deus diz que ele voltará. Nós temos que acreditar que Jesus, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo, ele cura, e breve ele voltará. Nós temos de acreditar nisso, meus irmãos. E nós temos de entregar os nossos caminhos a ele. Porque ele ainda está nos ensinando até hoje, dia a dia, dia após dia. Ele nos ensina. Quando nós estivermos atribulados, subimos ao monte e vamos orar. O único lugar, o lugar mais aconselhado por Deus para você orar é o seu próprio quarto. Faça do teu quarto um monte de oração. Se feche no teu quarto sozinho. Ore ao Deus Todo-Poderoso, que Ele vai te ajudar na maior tribulação que você tiver. Se for de saúde, Ele vai te curar. Se for alguma coisa que esteja te oprimindo, de maldade, Ele vai te libertar. Porque Ele é o libertador, Ele é aquele que cura, que liberta,
que dá a salvação. Então, neste monte, o Monte das Oliveiras, Jesus foi elevado ao céu. Foi marcado pela subida de Jesus aos céus, está à direita do Pai, e será marcado pela vinda. Quando ele voltar, a Bíblia nos ensina que esse monte se dividirá em dois, que é uma profecia, e ali Jesus vai chegar. Irmão, não importa quando, irmão. Não importa, meu Deus, quando é que Jesus vai vir. Porque nem ele sabe, porque ele não foi revelado a ele, sendo filho de Deus, o dia que ele vai voltar. Não foi revelado este mistério, e não será revelado para nós, seres humanos. Mas nós temos de acreditar. Nós temos de ter fé. Fé é aquilo que você não vê, mas você sabe que existe no teu coração. É ali que Jesus entra, é no teu coração, para que a tua alma seja salva, para que você possa chegar diante dele e dizer que ele é o único Deus na tua vida. Não há outro igual a ele. Não há um Deus maior do que ele. Então, se você se humilhar diante de Jesus, será exaltado nas alturas, porque o lugar de humilhação se torna um lugar de exaltação. Lá Jesus foi humilhado, foi traído e preso, mas depois ele foi exaltado e foi levado aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. É o nosso advogado, o nosso intercessor. Não há outro intercessor entre nós e Deus. Jesus é o único intercessor. Então eu estou falando essa palavra hoje, sabendo que muitos me ouvirão, me verão falar. Eu quero tocar o teu coração. Eu não quero dizer nada contrário da tua fé. Não. Eu não estou aqui para debater religião, nem porta de igreja, nem placa de igreja. Porque placa de igreja, se fosse boa, ficava dentro do templo e não fora do templo. A placa da igreja ela não salva, mas é um norte para cada um. Jesus tinha um lugar onde ele ia se humilhar, onde ele ia orar, onde ele ia sempre fazer as suas orações, que era o Monte das Oliveiras. Então, meus amigos e irmãos, eu lhe apresento esse Deus maravilhoso. Eu lhe apresento esse Cristo maravilhoso. Aquele Jesus que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo no céu, sentado à direita do Pai, e logo ele vem. Essa é a certeza que nós temos de ter no nosso coração. Essa é a certeza que nós temos de ter. Confiar num só Deus, numa só força que vai nos salvar. Porque o que nos interessa, meus irmãos, é a vida eterna. Essa vida é passageira. Essa vida logo passa. A Bíblia diz que é como se fosse, a nossa vida é como se fosse uma brisa que logo passa e se dissipa. É como nós, às vezes, vamos até 100, 105, 90, 70, 60, 50, nasce e morre, é como Deus quer. É do jeito que Deus quer. Então, nós temos que estar preparados para quando partir dessa terra, partir salvo. E confiar nesse Deus, que tudo vai passar. Ele, quando te leva ao vale, ele não te leva só para provar, ele te leva para te ensinar, para te dar vitória depois. Então, eu quero deixar essa mensagem do Monte das Oliveiras
que foi o lugar onde Jesus foi humilhado e exaltado ao mesmo tempo. Foi o lugar onde ele pisou por último na terra, depois da sua ressurreição. Foi traído por aquele que ele chamou de amigo, mas ele sabia que tinha um traidor. Ele foi apresentado o seu ministério em 3 anos na terra, depois foi recolhido, mas ele subiu vivo e está vivo à direita do Pai. Então ele venceu a morte, ele venceu toda a maldade que tinha nesta terra. E nós, confiando nele, nós seremos mais que vencedores. Então, meus irmãos e meus amigos, eu deixo essa mensagem no teu coração. Reflita. Quando quiser orar, tranca teu quarto. Ora, fala com o Pai, Ele te ouvirá. Que Deus, a palavra diz que Ele se inclina lá de cima para ouvir as nossas orações. Meus irmãos, não pense que você não sabe orar, não. Todos nós sabemos orar. É só conversar com o Pai que Ele nos ouvirá. Amém? Vamos orar. Pedir a Deus a presença dEle. Pai Santo, Pai amado, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Pai, de estar falando da Tua palavra. Aonde chegar a minha voz, que Tu possa estar com o Teu Espírito Santo, dentro desta casa, dentro deste lar, abençoando esta pessoa, Pai, que precisa de uma cura. Meu Deus, Tu sabes, Senhor, eu não sei, mas tem tantas pessoas doentes, doente às vezes só da alma, doente do coração. Pai, vai lá, consola, anima essa pessoa, papai, cura, liberta, papai. Deus, onde chegar a minha voz, Pai, que chegue o Teu Espírito Santo, que possa estar sempre protegendo, no nome sagrado de Jesus Cristo de Nazaré, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus, santo é o Teu nome, louvado seja o Teu santo e eterno nome, Pai.